colocando que a gente estava sendo contraditório, né? Na verdade, a gente estava colocando, foi colocado para eles que não existia contradição, uma vez, né? Não, e uma vez também que se existisse eleição para diretores, ela seria eleita, né? Uma vez que a comunidade escolar está fazendo abaixo-assinado que a quer de volta, tendo eleição para diretores, ela seria eleita. Então foi pedido, foi acordada uma nova reunião no dia 13, às 15 horas, para poder fazer esse debate. É uma quinta-feira. Para poder fazer esse debate, continuar esse debate, né? Sobre isso. Estão lá dentro ainda. Com a mesma comissão. Aí foi colocado também sobre a questão das escolas, falta de estrutura nas escolas. Ele disse que fez uma licitação das cadeiras, me ajuda. Fez a licitação das cadeiras, mas que as cadeiras deu problema na licitação, deu problema, não entregou no prazo adequado, por isso que não tem carteira. E aí ele teve que entrar, tá pedindo inclusive multa, porque não entregou no prazo certo. E foram 1.500 carteiras, e essas carteiras vão ser entregues uma parte amanhã e uma parte depois do carnaval, né? Sobre a questão do material didático, não tem caneta de quadro, né? Foi colocado xerox, então foi feito uma ato para abrir licitação para coisa que vai ser editada, mas agora não tem planejamento não, mas que ele vai liberar um dinheiro, né? Mas que ele vai liberar um dinheiro para as escolas irem se adiantando. Enquanto isso. Em 2012 foi deixado um processo prontinho para licitação. Só faltava ser colocado só os valores. Não, ele deu o valor, inclusive. Então não houve planejamento do ano passado para esse. Ficou nítido que não. Então agora que ele começou a planejar a educação. Em relação quando começa o ano letivo, ele falou alguma coisa? Exatamente, ficou nítido. Não, marcou essa próxima reunião porque a hora já se adiantou demais. Está adiantada. A gente não pode ficar debatendo muito não, ele já chegou já no final da reunião, então não tinha como você falar muito, entendeu? Então o negócio acabou ficando meio apertado quanto a isso. Agora, dia 13, às 15 horas. Agendado. Agora, acredito que um dos principais encaminhamentos que, entre aspas, né, colocando as aspas imensas, houve um posicionamento positivo do Executivo, é a questão da eleição para diretor. Isso foi colocado pelas três entidades, tanto pelos estudantes, tanto pelas FAP, tanto pela CEP, e isso vai ser discutido pelo corpo, inclusive foi sugerido pelos presentes na reunião, em montar uma comissão para estudar, já que é inconstitucional, segundo o secretário de Entendimento do STF, a eleição direta para diretor. Então que façam uma consulta à comunidade. E a gente, como CEP, como entidade, participar desse processo de elaboração dessa resolução, cujo qual vai ser emitida para a eleição do diretor. Acho que esse é um dos principais avanços. Com relação às cadeiras, o que aflige diretamente os alunos também, o secretário afirmou que depois do carnaval todas as cadeiras vão estar devidamente nos seus lugares, tá? Isso é o entendimento dele. E com relação ao material dos professores, segundo ele, lógico, vai disponibilizar uma verba específica para cada escola, para que ela possa fazer uma gestão democrática. E que até sexta-feira o material básico, como caneta, papel, barará, pompeibo, material básico, vai estar nas escolas já. Sexta-feira agora. Isso foi o que ele afirmou na reunião. É como se cada diretor fosse ordenador de despesa da escola. Porque ele alegou que teve escolas que na verdade não é mais ordenador do que seria por culpa da direção da escola, que não abriu conta, né? Que tem que abrir uma conta para poder receber o dinheiro. Ou seja, ele floriu bastante. E outra, vamos colocar bem claramente. Você diz aqui pro blog, qual a tua avaliação da reunião? Não, foi o que ele colocou. A gente acha que foi o primeiro diálogo, foi um primeiro passo. O secretário mostrou uma resistência muito grande,
o tempo inteiro, mas a gente teve um passo adiante. O passo adiante foi porque o prefeito se comprometeu a gente debater a questão da eleição direta para diretores. Isso para a gente é fundamental, né? O que a gente colocou como fundamental dentro das escolas, que é um anseio, uma angústia muito grande de toda a categoria, é de poder eleger o seu representante, né? Da categoria, do corpo dos alunos, né? É muito importante isso para a gente. Então, houve esse aceno para essa possibilidade desse debate, dessa discussão, né, que para a gente isso é um ponto positivo. Em relação aos 20% que foi retirado dos professores contratados, houve alguma resposta contra isso? Não, a gente que se posicionou contra isso, eles não responderam, está lá dentro ainda. Eles não se posicionaram quanto a isso, a gente na verdade colocou sobre isso, a menina das FAB, a Cláudia, inclusive se colocou falando sobre a questão, né, da lei de responsabilidade fiscal, que primeiro coloca, né, para tirar carro comissionado, portarias, né, para depois ir tirando 20% desinchar a folha, né, resumindo. Então, o que acontece? Eles não se, nesse ponto eles não se posicionaram, eles só escutaram. Nem em relação ao enquadramento, nada do aumento, só escutaram. Enquadramento também nada. Ou seja, não, resumindo a história, esse foi o primeiro encontro. Acham que realmente tem que ser, o professor tem que ser valorizado, o prefeito inclusive disse que é uma das principais funções. Que bonito, hein? O vice-prefeito fez aquela... Mas isso ele falou lá dentro. Na verdade, o vice-prefeito, ele se posicionou da mesma forma que ele se posicionou aqui fora. Lá dentro ele se posicionou da mesma forma. Colocou os mesmos posicionamentos, que ele é professor, que ele acha, não acredita, né, em aumento de índice de déficit sem valorização do professor. O vice-prefeito colocou tudo isso, que ele tinha colocado aqui fora, ele colocou lá dentro. Falou sobre a importância da eleição para diretores, que ele, como professor do Estado, não acredita nesse modelo que está, não reconhece esse modelo que está, que a gente não pode trazer para a rede esse mesmo modelo. Então, tudo isso foi colocado. O prefeito deu o seu cartãozinho para todo mundo, pessoal, para dizer que a gente não, para não ter mais a desculpa de não estar tendo contato, porque ele alegou, inclusive, que o ofício dos estudantes não chegou a ele, por isso que ele não tinha conhecimento. Então, o que acontece? Ele deu o cartão particular dele para que não se tenha mais problemas de comunicação. Denise, em relação à estrutura, por exemplo, obras, a minha escola está sem muro, né? Os fundos da minha escola simplesmente tem um matagal, né? Ele falou do dano ao patrimônio público, só isso que ele colocou, que acho que pediu ajuda, inclusive, dos estudantes, para conscientizar, para fazer uma campanha, porque não adianta fazer obra, não adianta comprar carteira, se quebra tudo, se destrói tudo. Mas foi enchente que quebrou. E aí a gente colocou, aí foi colocado, feito até a relação, que quando a gente faz a eleição direta para diretor, que a gente faz a conscientização, né? Que existe o envolvimento da comunidade escolar. Foi chuva. E que muda tudo. Tudo isso foi colocado. Com relação especificamente à estrutura física das escolas, um ponto que foi destacado por eles, isso saiu da boca, que as escolas de Búzios são precárias. Isso foi colocado. Porém, como o entendimento da gente é que esse foi o primeiro encontro, ficou marcado para o dia 13 um novo encontro, que a pauta não vai se esgotar, a gente vai ter que tocar ponto por ponto e solucionar ponto por ponto. Ou seja, o primeiro passo foi tomado, o diálogo foi iniciado, a eleição de diretor teve respostas, a questão dos materiais básicos, como cadeira, material de professores e tal, isso foi posicionado também, foi dada uma resposta quanto a isso, com relação de prazo. Agora, foi o primeiro encontro. Acredito eu que tanto os estudantes têm que se mobilizar para no dia 13 essa praça ficar cheia e colorida, os professores também têm que se mobilizar para a praça estar cheia e colorida e os servidores também. Assim, não tem como a prefeitura segurar até essa hora da noite, causando mobilização geral. Eles estão funcionando sob pressão. Ou 15 para as 8 da noite. Exato, a gente tem uma resposta concreta, 15 para as 8 para todos que estão fora na manifestação, no ato. Ou seja, a gente com a praça cheia no dia 13, acredito que muito mais respostas vão ser dadas com relação às pautas apresentadas, tanto pelos estudantes, tanto pelos servidores. E aí a gente tem uma assembleia no dia 11, que já foi deliberada pela assembleia passada, que a gente pode já estar
deliberando e tirando, né, como a gente vai fazer o dia 13, né, para a gente poder já estar deliberando nessa Assembleia do dia 11, como vai ser feito esse movimento, o que a gente vai aprovar para o movimento, porque tem que ser aprovado em Assembleia, né, em comum acordo. Seria interessante, de repente, que os estudantes tivessem presente na Assembleia, né, que a gente unifique tudo, que todo mundo venha, entendeu? Para vocês estarem presentes na Assembleia também do dia 11, para a gente estar discutindo tudo junto, entendeu? Uma vez que o movimento está unificado, que a gente unifique tudo mesmo, que a gente esteja o tempo todo na mobilização, todo o processo de mobilização, trabalhando junto para a gente poder tocar isso aí. Porque vai ser sob pressão. Sem pressão a gente não vai conseguir nada. A comunicação é muito ruim em Búzios. Então a gente precisa de carros de som, a gente precisa de ônibus escolares para trazer esses pais para cá. Eles não têm dinheiro nem para pegar van. Então é uma forma de buscar esse pessoal todo. O ônibus vai sair do bairro tal, do bairro X, para puxar a população com a gente. Isso é bastante importante. Outra coisa que eu acho importante, que foi colocada até no grupo de discussão em conjunto, sobre o movimento. Isso é mais fácil, porque você divide até a despesa, lógico, né? Lógico. E acredito que até a gente deva marcar em conjunto com as FAB e com os profissionais de educação, a gente fazer o que foi sugerido na discussão no grupo, os atos de panfletagem na porta das escolas. A gente começando a fazer a partir dessa semana. Não, na porta da escola não tem quem proibir, o prefeito reclamou no final, você viu? Na porta da escola não tem como proibir. Ele reclamou no final que foi distribuído dentro de sala de aula o panfleto. Não, beleza, a gente não entra na sala de aula. Ele falou isso. A gente não entra na sala de aula, mas na porta da escola ninguém pode negar, a gente é um direito constitucional nosso de divulgar informação. Não é interessante que eu faça, não vamos para o enfrentamento. Já que é fora da escola, já que a gente está num debate, vamos fazer. Já que ainda existe diálogo, fazer andar. E a porta da escola também tem um. É isso aí. Todo mundo entra na escola. Vai ter que sair e entrar, o movimento é maior. Talvez tenha um símbolo até muito maior. Isso é verdade. Vai ficar mais democrático. É verdade. Bom, vamos panfletar na praia. Mas o primeiro encontro foi basicamente isso. A gente não esgotou a pauta ainda tem muita coisa para ser discutida. E no próximo encontro a gente deve estar esgotando outros pontos, mas com certeza não vai ser nesse próximo encontro que a gente vai esgotar tudo. Saímos com um posicionamento legal, algumas respostas aqui quanto a algumas coisas e um posicionamento favorável à eleição de diretor. Pelo prefeito e pelo vice-prefeito, não pelo secretário de educação, que isso conste e fique bem claro. Que colocou o tempo todo que é contra. Exatamente. Bom, é basicamente isso. Ele é contra a democracia. E a educação, contra a educação também. E fez questão de frisar para o prefeito que foi o partido deles que colocaram, que conseguiram a inconstitucionalidade. Fez questão de frisar bastante isso. Onde que está isso na Constituição? STF não, foi decisão do STF. Que não é constitucional a eleição direta do diretor. Mas e aonde que está? Mas o povo diz que na lei de diretrizes de bases tem. Está na LDB, está na lei municipal. Tem democrática, não fala necessariamente eleição. Essa decisão, ou seja, a interparte só faz efeito entre o município. Não faz para o nenhum. Lógico, isso é verdade. Isso tem que ser a verdade que é uma vontade política. Sim. Entendeu? É uma vontade política. Se existe vontade política, é feito. E a vontade política se faz pela vontade popular. Porque político nenhum faz nada sem a vontade. Mas como que o povo vai saber se eles não deixaram nem a imprensa entrar? Então, a gente pede através da nossa voz. A gente pede para a população acessar esse vídeo que está sendo gravado e confrontar as informações com o que vai ser publicado pela assessoria de comunicação da prefeitura. Estava presente. Ou seja, a mídia popular não pode estar participando da discussão porque é gabinete fechado, mas a mídia institucional do poder público estava lá. Então a gente vai confrontar as informações a partir que a população tome sua opinião e venha para a rua com os professores defender a valorização da educação por uma educação de verdade, de qualidade. É isso. É isso aí. Uma salva de palmas aí. Vou fechar.